E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR hoje para falar de um jogo lançado pela Histeria Games, um jogo de Daniel Alves, Sonhando com Alice. Mas vamos lá, o jogo é de 2 a 5 jogadores, uma alocação de dados e coleção de itens. Tem uma média de 60 minutos. A minha cópia é a cópia retail, né? Então não é a cópia de colecionador, que eu não achei que valia a pena. A cópia de colecionador tem a diferença que ele tem uma capa, né? Tem uma capa por cima da caixa, que envolve a caixa, e alguns componentes diferentes, os marcadores de soldado, enfim, eu não achei que valia a pena o valor, né? Era quase o valor de outro jogo, então eu falei, não vale, eu achei que não valia a pena. Então vamos lá. Vou fazer o setup aqui para 2 jogadores. A caixa base ela vem com 5 personagens e você tem a opção de colocar o add-on, né? Na edição de colecionador ele já vem, o Eduardo. Você tem a opção de estar adicionando, adquirindo o add-on separadamente. Eu achei que vale mais a pena você estar escolhendo o personagem aleatoriamente. Vou explicar depois porquê, mas eu achei uma melhor opção você estar escolhendo aleatoriamente. Então vamos lá, escolher dois personagens aleatórios. Saiu a Cris e o Danny. Então esse é o setup inicial do jogo, né? Cada um vai ter 4 quadradinhos para poder marcar o desafio da Alice, 10 soldados, 2 cogumelos na área de cogumelo ali do seu personagem. Então cada um vai ter 6 dados, cada um de uma cor, para fazer as 6 ações. A gente vai jogar os dados, primeiramente, e alocar os dados nos resultados. Agora eu vou explicar cada ação, o que cada ação faz. Então como eu disse, esse é o setup, né? Os meeples vão no início aqui da trilha de coelho, os marcadores de lagarta aqui vão na trilha da lagarta. Cada um pega um objetivo e um desafio da Alice para cumprir. Então esse aqui é o setup inicial. Então vamos lá, como é que funciona? A gente vai jogar os dados, como eu fiz, vai alocar os dados nos resultados, coelho no coelho, gato no gato, rainha na rainha, lagarta na lagarta, chapeleiro no chapeleiro e Alice no Alice. E aí a gente vai ter que escolher uma das 6 ações possíveis para estar pontuando, para estar fazendo ponto ou não, né? Ou ações que não dão ponto, como por exemplo a ação do chapeleiro. Mas vamos lá, vamos por partes. A ação do coelho. Escolhendo o dado, você vai andar o respectivo à cor do dado na trilha. Né? O dado azul e o dado preto é respectivo a 2 casas. O abóbora e o dado rosa são respectivos a 3 casas, e o verde e o roxo andam 4 casas. Então, vamos dizer que tivesse um outro dado aqui, o abóbora. Nesse caso aqui, só o roxo está andando 4. Vamos dizer que tivesse o abóbora. Então, andaria 4 mais 3, andaria 7. E por aí vai. Então, você vai tentar fazer mais pontos, né? À medida que você vai andando, as estrelas aqui elas vão contar ponto no final do jogo. Gato. O gato não tem cor, né? Então é a quantidade de dados. De 1 a 2 dados você faz uma ação, 3 a 4 dados você faz 2 ações, de 5 a 6 dados você faz 3 ações. Respectivo à cor do dado. Por exemplo, aqui são 2 dados, eu estou fazendo uma ação, então eu posso escolher a ação abóbora ou a ação rosa. É uma cor para cada ação do gato aqui, que você pode escolher. Aqui vou ler todas as ações aqui, a ação verde. Compra uma carta de chapeleiro, a ação rosa
compra outra carta de objetivo, então você tem que deixar as cartas de objetivos próximo ao tabuleiro, para poder, caso alguém faça a ação rosa. A ação abóbora, ande um espaço na trilha da lagarta, então você vai andar um espaço. A ação roxa, você compra uma carta do baralho de vitória, você deixa ao lado ali também. O baralho de vitória ele dá 1 ou 2 pontos no final, então você vai comprar aleatoriamente. O azul você coloca uma influência no mapa, né, um soldado, eu vou explicar isso aí daqui a pouco. E a ação preta aqui recupera um cogumelo. Ainda tem mais 2 ações que ficaram de fora, que é ande 2 na trilha do coelho, ou marque um dado qualquer no desafio da Alice, também vou explicar como é que funciona. Então vamos lá, então aqui nesse caso, se tiver mais dados, mais ações você vai poder escolher, e de cores diferentes melhor ainda, né? Você vai poder escolher ações diferentes. Ação da rainha, né? Também é quantidade, 1 a 2 dados, 1 soldado, 3 a 4 dados, 2 soldados, 5 a 6 dados, 3 soldados. Então nesse caso aqui, 2 dados, o jogador vai estar colocando um soldado na mesa. Então os soldados são esses círculos, essas bolinhas que você vai colocar nas áreas de influência, né, de cada jogador, de cada personagem. Então nesse caso aqui, ela vai escolher um e colocar. Sempre olhando os seus objetivos para ver se dá para você completar. Completando os objetivos você também ganha pontos. Então aqui nesse caso aqui, possuir mais influência com a lagarta ao final da partida. Então aqui já é uma boa você colocar, por exemplo, ela aqui, né, a Cris, colocar na lagarta aqui. Então se ela tiver mais influência do que os outros jogadores no final, mais soldados no final, ela ganha ela completa o objetivo e ganha esses pontos aqui. Vamos ver aqui o do Danny. Possuir mais influência com a Alice no final da partida. Então no caso, né, vai ter que colocar o jogador aqui que está com o Danny vai ter que colocar soldados na área aqui da Alice para ganhar 5 pontos no final do jogo. Então é isso, quem tiver mais pontos, né, em cada área ganha 4 pontos no final do jogo, quem tiver mais soldados no final ganha 4 pontos em cada área e o segundo lugar ganha 2. Então só o primeiro e o segundo lugar que vão ganhar. No caso de empate, do primeiro e do segundo lugar, soma e divide, né? Então fica 3 pontos para cada um em cada área que ficar empatado. Aí vem a ação da lagarta, que é andar na trilha da lagarta, que além de pontos, você ainda tem bônus ao pisar ou passar nessas imagens aqui. No caso aqui, o chapeleiro, você compra uma carta. Ali, se você marca um desafio. Coelho, você vai andar duas casas no coelho. O gato, você vai escolher uma ação do gato. A rainha vai colocar um soldado na mesa e assim por diante. Cogumelo aqui, você vai remarcar um cogumelo, mas eu vou explicar também essa questão do cogumelo. A ação da lagarta são as cores, igual do coelho, né? Então, o dado verde, roxo e rosa anda 1, o dado abóbora, preto e azul anda 2. Então, depende muito do que você vai, das cores dos dados que você for pegar, né? Nesse caso, né, no caso do coelho, no caso da lagarta e no caso da Alice, que são pelas cores. Por quantidade, a ação do gato, a ação da rainha e a ação do chapeleiro. Então aqui nesse caso aqui 3 dados, né, 1 a 2 dados, uma carta, 3 a 4 dados, 2 cartas, 5 a 6 dados, 3 cartas. 3 dados aqui nesse caso a pessoa compraria 2 cartas. As cartas do chapeleiro elas não dão ponto, mas elas dão bônus, né? Então, ou revés para outros jogadores. Aqui no caso aqui, ao colocar um soldado da rainha, coloque mais 1. Então toda vez que você coloca, né, na rodada que você for colocar um soldado, você pode usar essa carta e colocar mais 1. As cartas de chapeleiro são usadas sempre no turno do jogador, não pode ser usado nos outros turnos. Aqui, adicione um dado rosa em sua ação desse turno. Então, né, você tem 5 dados ali, você adiciona mais um dado rosa e automaticamente fica com 6 dados. Olha lá, adicione um dado verde à sua ação e por aí vai. Você
vai ter cartas de bônus e carta de revés. Deixa eu ver uma carta de revés aqui. Olha lá. Outros jogadores desmarcam um dado em seus desafios, né, de Alice. Então, às vezes é bom você estar usando a ação do chapeleiro. Ou às vezes quando não tem outra opção, né? Porque para fazer pontuação, todas as outras ações dão opções de bônus, né? De dar pontos. Aqui o chapeleiro é o único que não dá ponto. Mas como eu disse, né, pode ajudar você a completar objetivos e por aí vai. E por último, a ação da Alice. A ação da Alice, você vai pegar o dado e marcar os desafios, né? No caso aqui do jogador jogando com o Danny, ele vai ter que marcar um dado, vai ter que tirar, né? Pegar ali na ação da Alice um dado verde, um dado azul, um dado rosa e um dado preto. Toda vez que você tiver um dado, por exemplo, vamos dizer que é a ação do jogador com o Danny aqui. Então ele vai pegar essa ação, um dado muito ruim, né, que ele vai demorar a marcar, mas ele pode pegar ali e já marcar o verde. Ou a Cris aqui também. Ela também marcaria o verde aqui, ela teria que marcar um verde, uma abóbora, um roxo e um azul, para ganhar 6 pontos no final. Completando as 4 cores, aqui na ação da Alice, você vira e imediatamente já pega outro. Pega o do topo aqui, ele fica aberto mesmo, ele não fica fechado não. Então já marcaria ali. E agora vamos explicar o cogumelo aqui. O cogumelo você tem 3 opções para cada cogumelo gasto. Então você tem dois cogumelos, você tem 3 opções. Uma das opções é você virar um dado para outro resultado, por exemplo. Eu quero marcar aqui, vamos dizer que eu já estou aqui com o azul, o rosa e o preto marcado. Falta só o verde e o azul. Então eu pego aqui o azul eu gasto um cogumelo, pego aqui o azul do que está na lagarta, passo para Alice e pego os 2 dados e fecho o objetivo aqui. Marcaria o verde e o azul, já virava ele e abria imediatamente o outro. Então, o cogumelo, essa é uma das ações possíveis no cogumelo. Outra ação possível no cogumelo é você jogar todos os dados de um resultado. Por exemplo, você vai lá, gasta o cogumelo, pega todos os dados do chapeleiro ali no caso, são 3 dados, e rejoga. E realoca todos os dados para os novos resultados. É uma opção. E a terceira opção é você evitar um ataque de alguém jogando uma carta chapeleiro contra você. Por exemplo, a Cris vai lá e joga essa carta aqui, que todos os jogadores têm que desmarcar um dado em seus desafios de Alice. Vamos dizer lá que você tem 3 ali, ficar faltando só o verde. Então, em vez de desmarcar ali, você vai escolher um dos 3 para desmarcar, no caso aqui, ela jogando a carta, você gasta um cogumelo e essa ação não funcionaria com você. Então essas são as 3 ações do cogumelo. Mudar uma face, de qualquer dado para outra face, exceto o dado preto, é o único que não pode ser trocado. Jogar todos os resultados das 6 ações, né? No caso aqui eu joguei o do chapeleiro, mas poderia jogar qualquer outro. E evitar um ataque de uma carta do chapeleiro jogado por algum jogador, né? Por que não pode o dado preto trocar? Porque o dado preto ele recupera os cogumelos. Por exemplo, vamos dizer que tivesse um dado preto aqui. E eu estou sem um cogumelo. Eu vou lá, eu tenho 4, eu colocaria 2 soldados. Então eu gasto 1 para colocar mais um dado aqui. Não faz qual dado for, né? Não faz diferença porque aqui não é cor, aqui é quantidade. Então eu ficaria com 5, então eu já colocaria 3 soldados nesse caso aqui. Só que como tem um dado preto, então automaticamente eu vou recuperar um dado e colocar os 3 soldados na mesa da minha cor. Meu objetivo é possuir mais influência com a Alice. Então, coloco 2 aqui na Alice e 1 em qualquer outro lugar.
Por quê? Porque, lembrando que você tem que tentar fazer a pontuação em todos, né? Ou na maioria que você conseguir. Então é isso, o jogo é o quê? O jogo é você tentando equilibrar tudo, pontuação em tudo, tentando andar no caminho do coelho, vai tentando pegar pontuação, pegar bônus aqui do gato, vai tentando colocar os soldados na mesa para tentar, né, nas áreas de influência, para tentar fazer pontuação no máximo possível, andando na trilha da lagarta, pegando as cartas para te ajudar, né, de chapeleiro para te ajudar e atrapalhar os outros, e tentando completar os objetivos das cartas da Alice. E aí soma tudo, né, soma os pontos da trilha do coelho com os pontos da trilha do lagarto, com as áreas de influência, né, que você está em primeiro e em segundo lugar, né, 4 e 2, ou que empatou no caso, com os objetivos completos e as cartas de pontos de vitória do gato. Soma tudo isso, você tem a sua pontuação, quem tiver mais pontos no final ganha. Os objetivos, além desses dois, né, que estão na mesa, os outros são possuir mais influência com o coelho no final da partida, né, ter mais influência na área do coelho. Se o jogador causar o gatilho do fim do jogo, vou explicar quais são os gatilhos. Possuir mais influência com a rainha no final do jogo. Possuir mais influência com o gato. Possuir pelo menos 5 soldados em uma região de influência, em qualquer uma das 6 regiões. Estar na frente no caminho do coelho. Possuir mais desafios da Alice que outros jogadores, mais desafios feitos, né, terminados. Estar na frente na trilha da lagarta. Possuir mais influência no chapeleiro. E é isso. Então quais são os triggers aí, né, que causam o final do jogo, né, os gatilhos que causam o final do jogo. Um deles é chegar no fim da trilha do coelho, o outro é chegar no fim da trilha da lagarta, completar 5 objetivos da Alice ou colocar todos os soldados na mesa. Então, qualquer um desses 4 gatilhos que forem completados por um dos jogadores, então termina a rodada, né, e faz a contagem de pontos. Os dados são rejogados a cada final de turno, né? Por exemplo, eu começo e jogo os dados, aloco, todo mundo joga, depois passa para o jogador à minha esquerda. Ele joga os dados, aloca, escolhe sua ação e vai passando de jogador em jogador. O jogo pode parecer bobo, né, à primeira vista. Um dos desenhos, apesar de da arte ser muito bonita, né, a arte do Arthur Mesk, apesar da arte ser muito bonita, aparenta ser um jogo infantil, né, um jogo bobo talvez, mas não é. Eu, quando tomei conhecimento do jogo, tinha acabado de participar do financiamento também da histeria do Reinos de Drunagor, né? Inclusive, estou até esperando aí nesse momento o jogo ser liberado lá, as miniaturas serem liberadas lá do Porto de Santos para receber. E aí não botei muita fé no início, não participei. Aí saiu alguns canais falando sobre o jogo e tal, e eu resolvi, nos últimos dias, talvez no penúltimo, eu acho, no último mesmo, resolvi participar. Falei, vamos ver qual é. Se eu não gostar, eu passo pra frente, dou pra alguém, enfim. E esqueci do jogo, nem lembrava mais. Minha ansiedade era com o Reino de Drunagor. E esqueci, deixei passar e tal, e acabou que o jogo foi entregue antes do prazo. O prazo era agora, fevereiro ou março, se não me engano. Era para 2017 a entrega, e foi entregue no final do ano agora, né, 2016. E fui lá, abri o jogo, né, li as regras e comecei a jogar uma primeira partida. A primeira partida eu joguei de 2 jogadores e achei bacana, achei legal o jogo e tal, mas achei meio bobo, né, no início. Depois joguei de novo, de 2 jogadores, e já melhorou um pouquinho a ideia sobre o jogo. E assim, a cada vez que eu jogo, cada partida que eu jogo, né, eu joguei de 3, de 4 jogadores, e vai melhorando cada vez mais, né? Você vai percebendo que o jogo tem mais estratégia, que dá pra você
travar o jogo do outro, dá para você usar sempre o cogumelo para você poder tá adiantando, né, os seus objetivos, ou os desafios da Alice, enfim, tá andando também bastante, né? Você pode pegar os dados que andam mais nas trilhas para poder causar o fim do jogo, né? Você acha que você já está com mais pontuação, enfim. Tem muita estratégia envolvida, o jogo é bem bacana, gostei muito mesmo. Quando teve o financiamento, pensei, os caras estão querendo diversificar, né? Os caras fizeram o sucesso que foi o Caçador de Galáxias, né? Capricharam pra caramba no Reino de Nunagô, com as miniaturas, enfim. E agora estão querendo fazer um jogo mais infantil, né? Pra abranger mais e tal. Era o meu pensamento no financiamento. Ainda bem que eu adquiri o jogo, jogaço, jogo bonito, com os componentes bacanas demais, muito bem feitos, né? Enfim, vale a pena ter o jogo, muito bom mesmo, né? O pessoal da Histeria aí, parabéns mesmo, porque só jogão mesmo, já tá até vindo um outro aí, né? O Madlands também, tá pra vir aí em breve aí, vai entrar em financiamento coletivo, ainda não foi falado quando, mas já tô de olho já, porque os jogos da Histeria são muito bons mesmo, muito bons. Uma coisa que eu não falei, né, sobre as habilidades. Cada personagem tem uma habilidade única, que dá pra você usar quando você compra 6 dados de uma vez, que é o máximo que você pode comprar. Então, quanto mais jogador, mais resultados vão sair, né? Por exemplo, deixa eu jogar todos os dados aqui. Muita opção para o primeiro jogador, né? Vamos dizer que esses 5 estavam aqui. Muita opção para o primeiro jogador. Por exemplo, aqui tem 7 dados. O jogador vai ter que escolher 6. É o máximo, né? O máximo que o jogador pode pegar em uma ação, 6 dados. Então, ele pegando 6 dados, ele vai conseguir fazer a habilidade dele, que é o quê? A da Cris é comprar uma carta do chapeleiro, como eu já disse. O do Danny é colocar um soldado na mesa. O do Eduardo é andar 2 espaços na lagarta, no caminho da lagarta. O da Bruna é andar 2 espaços no caminho do coelho. O do Davi é marcar um dado no desafio da Alice. E o da Isabela é ganhar o bônus do gato preto. Então ela vai ganhar o bônus do gato, nesse caso aqui é recuperar um cogumelo. Pegou os 6 dados, você já automaticamente faz a sua habilidade especial do personagem. E aí eu vou explicar o porquê dessa que eu escolhi fazer, porque o jogo fala pra você, nas regras, fala pra você escolher o jogador, o personagem. Eu preferi colocar de forma aleatória por causa da habilidade do Danny. Por quê? É muito forte a habilidade de você colocar um soldado na mesa. Porque geralmente, de todas as partidas que eu joguei, da grande maioria, não teve acho que 1 ou 2 partidas que terminou na trilha do coelho. Todas as outras terminaram com o soldado, com um jogador colocando todos os soldados na mesa, que é geralmente o que acaba mesmo. Né? A trilha do lagarto, os lagartos dos jogadores nunca chegam muito longe. Já no coelho aqui, pelos dados andarem mais, né, os dados roxos e dado verde, usando o cogumelo, a probabilidade de acabar é grande. E fazer os 5 desafios também não é tão fácil, né? Apesar de que se você usar os cogumelos, acaba tornando fácil, porque pelo que dá para perceber aqui, jogando com 5 jogadores, ou com 4 até mesmo, que a probabilidade dos primeiros jogadores, primeiro ou segundo jogador, de usar mais dados, né, para qualquer uma das ações é bem maior, né? E isso diminui com o número de jogadores, né? De 2 já fica mais difícil porque são menos dados, são só 12 dados, então a probabilidade de dar um resultado 6, né, 6 dados deram o mesmo resultado é mais difícil, é menor a probabilidade. Então essa é a razão de eu ter escolhido, porque a ação do Danny
é colocar um soldado na mesa. Então, se ele escolher, por exemplo, aqui, só aqui ele já coloca 4. Ele vai colocar 3, né, dos 6 dados, né, 5 a 6 dados, 3 soldados, mais a habilidade dele, por estar pegando 6 dados. Ele vai pegar 6 dados e vai usar a habilidade que é colocar mais um soldado. Então só nessa rodada ele vai colocar 4. Se ele fizer isso na rodada seguinte, ele bota 8. Então em 3 rodadas praticamente ele termina o jogo. É muito apelo mesmo. Eu acho pra mim que é o melhor personagem se a pessoa souber jogar. Mas dá pra fazer combos com os outros jogadores, com os outros personagens também. Enfim, mas eu achei melhor fazer de forma aleatória a escolha. Para ter uma ideia do quanto que eu achei, né, que eu gostei do jogo, eu peguei a versão retail, né, no financiamento pelo Kikante, e joguei 1, 2, 3 vezes, né, como eu disse, eu gradativamente fui gostando mais do jogo, e para ter uma ideia do tanto que eu gostei, acabei comprando o add-on, que é o Eduardo, né, que ele, segundo o Daniel, ele viria na cor branca, mas nos playtests não funcionou a cor branca, porque tá até no site lá, no Kikante, tá com a cor branca, mas aí eles resolveram trocar para a cor roxa, porque sumia no jogo. E para falar que o jogo é só maravilha, tem um probleminha no jogo, que é o tamanho da caixa. Vocês podem ver até no abrindo a caixa que eu fiz, a dificuldade de tirar, e não vou fazer aqui porque vai ter que desmontar para colocar, enfim. Quiser ver esse probleminha, é só olhar lá no abrindo a caixa que você vai ver. A caixa ela é apertada pelo tabuleiro. Então, se você colocar ela no fundo, você tem que rebolar para poder tirar o tabuleiro do fundo. Então, eu achei que era um problema, né, a parte do meu aí, né, que veio no meu, que não era um problema com todos, mas é um problema, não sei se é com todos, mas eu vi outras reclamações, né, iguais ao meu aqui, da caixa, né? Por que não fazer uma caixa, não ter feito uma caixa maior, enfim, reclamações desse tipo. Mas é a única reclamação que eu tenho do jogo, né? Componentes muito bons, a arte linda, o jogo sensacional, muito bom. Estaria de parabéns aí. Então é isso, esse foi o review de Sonhando com Alice. Espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar o vídeo para falar sobre uma questão do canal. Deem sugestões para melhora do canal, né? Para quais jogos vocês querem ver review, porque tenho visto que alguns abrindo a caixa, principalmente específicos, tem recebido vários dislikes. Então é legal ter opinião, né, tanto positiva quanto negativa, mas deixe a opinião nos comentários, né, crítica que seja, para que possa estar sempre o canal crescendo e o canal melhorando. Não só dar o dislike ou o like, comenta também para poder, né, quais jogos eu posso estar fazendo review, ou o que tá ruim no canal, ou o que tá legal, para poder continuar ou para poder melhorar o que não tá legal. Então é isso aí. Valeu a quem assistiu e até os próximos vídeos.